ler qualquer coisa é melhor que não ler nada. Será mesmo? Se você se apega a essa máxima e sai lendo todos aqueles livros super fáceis e de leitura mega fluida, talvez seja a hora de mudar isso se você pretende realmente se desenvolver. Nesse vídeo eu vou te dar 3 razões para você parar de ler essa montoeira de livros rasos, livros de autoajuda e livros que não enriquecem a pessoa que você é, nem o seu vocabulário. Oi, meu nome é Polly. Se você gosta de conteúdo sobre rotina, de maneira leve e vida real, aqui é o seu lugar. Então ative as notificações, deixe o like, se inscreva no canal e hoje nós vamos bater um papo sobre ler livro ruim. Se você é aquelas que adora aqueles números astronômicos no final de ano, da quantidade de livros que você lê, eu tenho uma notícia para te dar. Talvez seja mais interessante você parar de olhar para os números e começar a olhar a qualidade daquilo que você lê. Quando nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e a leitura é um excelente instrumento para esse desenvolvimento, é fundamental que nós tenhamos, ao menos um pouco, para não dizer muita, atenção àquilo que nós lemos, a qualidade daquilo que nós lemos. A leitura é um processo. Então, nós vamos aumentando o nosso nível de leitura à medida que nós lemos, mas nós precisamos de um pouco de desconforto para avançar nesse nível. Se você está acostumado com leituras muito rápidas, em que você detona 1, 2, 3 livros no mês, reflita se esses livros têm uma qualidade e uma complexidade que estão, de fato, ajudando no seu desenvolvimento pessoal, ou se você está lendo só para ter um número astronômico no final do ano de livros lidos. A primeira razão para você parar de ler livro porcaria é tempo. Nós temos pouco tempo. Gastar o seu tempo lendo livro ruim, lendo livro que não te agrega, que não te leva para o próximo patamar e que não traz uma certa dificuldade é perda de tempo. Se você já tem pouco tempo para ler, comece a usar melhor esse tempo. Aumente o nível, aumente a complexidade daquilo que você lê. Segundo, quando nós falamos de desenvolvimento intelectual, é fundamental que tenha mais complexidade. Você não vai conseguir melhorar o seu nível intelectual lendo livro raso. Quando nós estamos lendo livros similares e livros muito rasos, o nosso repertório é reduzido. E se você quer expandir o seu mundo, se você quer expandir as suas possibilidades, você precisa ter contato com literaturas diferentes, inclusive literaturas de países diferentes, autores e épocas diferentes e níveis de complexidade diferentes. Da mesma forma, se você quer melhorar o seu vocabulário, você não vai melhorar o seu vocabulário lendo livros rasos. Você precisa aumentar o nível da sua leitura. Se você pega um Tolstói, um Dostoiévski, um Machado de Assis, o nível do vocabulário é muito diferente. Se você quer escrever, quer falar melhor, precisa aumentar o nível daquilo que você lê, precisa ter mais repertório. Quando nós temos um nível de literatura maior, aquilo expande mais o nosso universo. Eu gosto muito de livros com fundo histórico, romances históricos, que tem uma história acontecendo e o pano de fundo são fatos históricos. Nos dá ainda vontade de ir conhecer aquele momento histórico. Talvez você não conheça o momento histórico ou não conheça de maneira aprofundada aquele momento histórico em que passa aquela história que você está lendo e você vai atrás daquele conhecimento porque você teve contato através daquele romance. Então eu vou te dar 2 exemplos de livros que têm contextos, fundos históricos bem interessantes e que depois que você lê a história, você tem o interesse de buscar mais o conhecimento histórico. Um deles é esse romance, Os Noivos, e o outro são 2 livros, tá? Esse aqui é só a parte 2, mas é o Guerra e Paz, do Tolstói. Inclusive, esse livro eu terminei recentemente. São livros que têm uma história interessante, gostosa de você acompanhar, com complexidade. Então, os personagens têm complexidades psicológicas, inclusive, são personagens mais complexos e tem um fundo histórico bem interessante.
Eu, por exemplo, estou totalmente apaixonada na história de Napoleão depois que eu li esse livro. Eu já estou, inclusive, lendo um segundo livro sobre Napoleão. Quando nós lemos livros melhores, nós começamos a fazer uma expansão maior do nosso universo. E, por fim, o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Livros mais complexos, clássicos, naturalmente têm complexidades psicológicas, trazem personagens e histórias que te fazem refletir, que faz com que você olhe para sua própria história. Esse livro aqui também do Tolstói, note que eu sou uma pessoa apaixonada por Tolstói. Ana Karenina, ele traz muito essa questão da luxúria, daquela ideia de nós queremos ser o tempo todo cortejada, desejadas, o quanto isso pode ser uma armadilha. E aí ele vale a reflexão para você pensar no seu próprio comportamento. Então são livros que nos fazem, através da história dos personagens, refletir sobre o nosso próprio comportamento, sobre o nosso próprio desenvolvimento. O Crime e Castigo, por exemplo, traz a ideia da redenção. Será que depois de nós cometermos um grande mal, nós somos capazes de nos redimir, direcionarmos e conseguimos nos direcionar para uma mudança real? Quando nós falamos de livros mais complexos, todos eles trazem um fundo que nos permite refletir sobre as nossas próprias atitudes e, naturalmente, há um autoconhecimento maior. Por isso que é importante nós elevarmos o nível daquilo que nós lemos. Nós não temos tempo a perder com o livro raso. Comece a aumentar a régua. Não é para você pegar logo de cara um Crime e Castigo para ler. Talvez, se você não tem uma bagagem literária, seja um livro muito pesado. Mas comece devagar, comece a ler uma literatura um pouquinho melhor e vá aumentando o nível. Se você tem alguma dúvida, quer mais alguma dica de livro, me manda aqui nos comentários que eu também te auxilio nessa busca. Porque ler é importante, mas ler qualquer coisa não é uma estratégia inteligente se nós estamos falando sobre gestão de tempo e desenvolvimento. Eu espero que você tenha gostado e que você reflita um pouquinho sobre como você tem ocupado o seu tempo. E se fez sentido para você, compartilhe.